Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cerizecast, nosso podcast oficial do Cerize. E hoje nós vamos falar de um tema super especial aqui, de planejamento sucessório e ITCD. Para isso nós estamos aqui com os nossos especialistas, né? Nossa sócia Rosile Cerize, nosso sócio Paulo da área tributária. Também estamos aqui com o nosso super convidado Robson Narek, ele que é administrador de empresas e consultor financeiro, também especializado em gestão de riscos, sucessão patrimonial e empresarial, membro do MDRT, que é o Million Dollar Round Table, palestrante também conhecido por compartilhar seus conteúdos em empreendedorismo e gestão financeira. Seja muito bem-vindo, pessoal. Obrigada, Obrigado. Thales. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Te parabenizar pela condução desse projeto que é assim maravilhoso, uma geração de conteúdo voltado para empresas, né? Essencial para fomentar essa questão da advocacia empresarial e esse tema que nos traz aqui extremamente atual, relevante. Fico muito feliz de compartilhar esse momento com você, de você ter aceitado o nosso convite, viu, Robson? Você que eu admiro tanto, é um expoente em soluções securitárias, financeiras, sempre com um olhar para as particularidades do cliente, da família, dos negócios, além de ser um expoente em vendas. Então, toda a minha admiração e respeito e carinho e gratidão por você estar aqui conosco hoje. Um prazer estar com vocês, agradecer a oportunidade, tá, de estar aqui no Cerizecast, compartilhando com pessoas tão experientes, né? Essas boas práticas em meio a um momento tão importante, né, Rosíris? Momento que, assim como já falei com o Paulo também, as pessoas, enfim, precisam se atentar aos detalhes para que tenham soluções eficientes, enfim, e do aspecto financeiro, né, menos onerosas. Obrigado pela oportunidade. Agradeço. Certeza, o prazer é todo nosso, gente. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, né, queria introduzir para o nosso ouvinte o tema sobre como que o planejamento sucessório ele pode contribuir, principalmente mirando no nosso público empresarial aqui, né? Como que esse planejamento sucessório ele contribui para a preservação, para a própria continuidade desse patrimônio da família, né, o patrimônio familiar e também o patrimônio empresarial. Thales, a demanda de planejamento patrimonial e sucessório tem crescido substancialmente, e se a gente for entender o marco, né, desse crescimento, dessa busca por esse planejamento, por esse olhar, pensando em plano de contingência, segurança do patrimônio, dos negócios da família, organização e eficiência tributária, claro, a gente pode olhar lá para a pandemia, porque foi realmente na pandemia que o mundo, né, o mundo de modo geral, parou e entendeu que não temos controle, né? Que a questão do controle é uma simples ilusão. Hoje você acha que você tem domínio sobre o que você tem, sobre o seu legado, sobre o que construiu, e vem uma pandemia e te tira totalmente daquilo que você planejou e achou que era uma verdade. Então, a pandemia ela representou uma virada de chave do mindset, não só dos empresários, mas de todo aquele com o seu trabalho constrói um patrimônio ao longo da vida e quer perenizar este patrimônio para sua família, para o futuro, né? E de gerações. E depois da pandemia, o que movimentou, né, e tem movimentado muito esse mercado é a questão da reforma tributária, que o Paulo vai trazer isso com riqueza de detalhes aqui hoje, mas trouxe substanciais alterações no que diz respeito à base de cálculo, alíquota do ITCD, do critério de cálculo, do sujeito passivo, do sujeito ativo, do momento de recolhimento. Então, a gente está tendo aí uma verdadeira revolução na sistemática da exigência do ITCD nas doações, que é uma das formas que a gente vai falar aqui hoje de se fazer planejamento sucessório. Então, qual que é a importância da gente ter esse olhar? Proteção patrimonial. Quando eu falo disso, eu não estou olhando só para o contexto Brasil, porque a gente vive num mundo globalizado, completamente sem fronteiras. Então, pode ser que, dado o contexto econômico, político, o cenário atual, não seja viável colocar todos os ovos numa cesta só. Então, eu preciso olhar de forma estrutural quais são as jurisdições que me oferecem maior segurança, maior eficiência tributária, sem riscos. E temos um leque de opções. O mercado é vastíssimo em termos de opções. Então, é muito válido a gente ter essa atenção para o mercado global. E quando eu falo em sucessão, é exatamente esse princípio que nós estamos colocando aqui, de perenização de um legado. Então, o patriarca, a matriarca trabalhou por uma vida, ou recebeu esse patrimônio de outras
dos seus ancestrais, da sua família, e quer perenizar isso ao longo do tempo. E se eu não olho para isso de forma personalizada, olhando todas as circunstâncias e detalhes daquela família, por exemplo, o regime de bens dos patriarcas, o regime de bens dos filhos, as particularidades desse regime de bens, detalhes, de repente, por exemplo, um patriarca já está no segundo casamento, e nesse segundo casamento tem outros herdeiros envolvidos. Então, o importante é sempre entender que não existe uma receita de bolo. E o que a gente vê aí no mercado, são algumas consultorias que os clientes nos trazem essas situações, até como uma segunda opinião, de tentar empacotar essas soluções e aplicar a uma família que tem uma série de particularidades. Então, sempre que a gente falar de planejamento, de proteção patrimonial e sucessão, a gente tem que entender que cada família tem uma particularidade, uma realidade. E o mais importante desse profissional que trata dessa área, né, desses assuntos tão sensíveis, é ter uma escuta muito ativa, porque às vezes você quer empurrar uma solução que não cabe naquela família. Então, ter essa atenção, essa sensibilidade de entender profundamente quais são as expectativas e objetivos de futuro daquela família. Perfeito. Maravilha, gente. Considerando aqui esse contexto, então, esse panorama inicial, como é que a gente começa a operacionalizar, né? Então, eu digo aqui, quais são os principais instrumentos jurídicos, principalmente, que estão disponíveis hoje para a gente fazer esse tipo de planejamento sucessório? Como que a gente pode fazer o uso desses instrumentos de uma forma mais estratégica? Como eu coloquei aqui para vocês, Thales, não existe receita de bolo. Então, assim, a gente costuma... o nosso trabalho, né, Paula, a gente sempre começa pela etapa 1. O que é essa etapa 1? Diagnóstico. O diagnóstico é que vai nos permitir mergulhar nas particularidades dessa família ou dessa organização e propor um plano de ação assertivo em linha com as necessidades e objetivos daquela organização ou daquele contexto familiar. Então, a fase 1 sempre começa por aí. E por que essa fase 1 é extremamente importante? Porque não basta a gente olhar apenas a questão familiar, sucessória, civilista, contratual, societária. A gente tem que agregar a análise tributária. Fazer as simulações de o quanto que, se eu implementar esse plano de ação, vai custar para este cliente. Então, por exemplo, tem que ser feita. Se eu vou usar uma estrutura de hold, eu tenho que fazer o cálculo do aporte do patrimônio imobiliário, por exemplo, nessa hold. Vai ter ganho de capital? É possível fazer sem ganho de capital? Vai ter ITBI? Qual que é a estimativa desse ITBI? Analisar, né, município a município onde está a sede do bem, como que está o tratamento, né, da legislação específica desse município. Além disso, se eu vou fazer uma doação de cotas ou mesmo do patrimônio, do imóvel em si, qual que é a alíquota do ITCD aplicável, para qual jurisdição esse imposto é recolhido. Então, nessa etapa do diagnóstico, é que é possível dimensionar estes custos para a implementação desse projeto. E aí, gente, todo empresário, todo patriarca, ele toma decisões fundamentadas em números, porque senão a tendência é que esse empresário, que esse patriarca vai ter que ficar remendando, costurando aquele projeto à medida que ele vai avançando e vai se deparando com números que ele não tinha previsto lá inicialmente. Então, etapa 1, sempre faça um diagnóstico assertivo. Quando você vai no médico, ele não te pede lá uma série de exames antes dele te passar o medicamento apropriável? Aqui, nessa área de proteção patrimonial, é a mesma coisa. Para que a medicação, a solução seja assertiva, tem que ser feito um diagnóstico correto e apropriado. Então, e importante, né, Rosias? Eu acho que um ponto que você tocou aí é extremamente relevante, né, dentro desse diagnóstico, né? É um diagnóstico que tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Então não tem um profissional que vai reunir todas as especialidades para fazer esse diagnóstico, né? Então tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Tem que ter um profissional que entenda de tributário, tem que ter um profissional que entenda de societário, tem que ter um profissional que entende de sucessório, que entende de contratos, para poder
poder fazer um diagnóstico assertivo, né? Com Para não certeza. ter surpresas futuras. Porque às vezes uma estrutura ela roda bem do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista societário ela é um fracasso, né? Ela vai inviabilizar ali o planejamento sucessório ou a continuidade do negócio, né? Então é certeza. importante ter essa multidisciplinariedade, né? De profissionais. Uma vez que o planejamento sucessório é como um projeto, né? A abertura de uma empresa. Eu tenho que ter o especialista em tudo. Eu tenho que ter a previsibilidade da gestão do risco. Se uma estrutura não funcionar, qual que é a outra que pode suportar Exato. aquilo? E muitas vezes as pessoas passam desapercebidas, né? E não entendem que além dos trâmites de transferência de cotas, de bens, de todo espólio ali, temos que ter previsibilidade do sucessor, da liquidez. Se eu perco a pessoa-chave, qual que é o impacto que isso pode causar dentro daquele núcleo de negócios? Né? Independente da área de atuação, se é um produtor rural, se é um empresário, tem que ter a previsibilidade. E muitas vezes as pessoas esquecem do aspecto financeiro. Com certeza. Pode. Não, e só para completar, né? Aí pensando que a fase 1 é o diagnóstico, quando você desdobra o plano de ação, aí são inúmeras as ferramentas, Thales, que a gente vai propor a depender dessas particularidades. Por exemplo, a partir do mapeamento do patrimônio, então eu tenho ali cotas, eu tenho ativo financeiro, eu tenho imóvel, que tipo de imóvel? Imóvel rural, imóvel urbano? Qual que é a destinação desse imóvel? É para locação? É para compra e venda no curto prazo, no longo prazo? Ou não? É um imóvel para eu deixar ali, para a família usar? É um sítio de veraneio? De recreio, que a família vai estar sempre ali usando aquele. Eu não vou desfazer desse patrimônio. Então, eu tenho que olhar não só o tipo do bem, mas a destinação desse bem no curto, médio e longo prazo, mapeando ali o custo de aquisição e o valor venal desses ativos para que seja possível, então, fazer os cálculos tributários que vão determinar o investimento, ou seja, qual que é o custo desse projeto para esse patriarca ou para essa empresa e até mesmo o payback. Bom, eu vou pagar um ITBI, vou pagar um ITCD ou vou pagar taxas e emolumentos cartorários. Em quanto tempo eu recupero esse investimento? Porque, de repente, a depender da destinação, por exemplo, um imóvel rural, pode ser que esse imóvel rural ele seja portado na holding para fins de proteção, de governança, de definição de regras, né, para quando esse patriarca não estiver mais aqui, como é que os filhos vão dar destinação nesse patrimônio, mas pode ser que justifique ainda a utilização desse imóvel na pessoa física, ele por motivos contratuais, pretéritos, ou mesmo de eficiência tributária. Então, como é que faz para ter todo esse ajuste garantindo a alocação correta desse patrimônio e a exploração da atividade econômica em cima desse patrimônio? Exatamente, é interessante essa primeira fase porque ela justamente funciona, o próprio nome sugere, né, diagnóstico, igual você muito bem fez o paralelo ali, quando a gente vai para uma primeira consulta com o médico, a gente passa pelo diagnóstico, a parte de exames para a gente conseguir ver, não deixa de ser uma solução mais personalizada porque a gente vai suportar ali. E esse ponto é essencial, né, da gente não ter um modelo padrão, porque a gente vê muitas consultorias querendo encaixar uma solução padrão para realidades diferentes. Não é assim que funciona. Cada caso ali é um caso que a gente tem que aprofundar bastante, justamente para ver e fazer esse alinhamento de expectativas inicial. Porque a gente tem também um investimento a ser feito e essa questão da gente ter a transparência, uma própria perspectiva de recuperação desse investimento, né? Isso é essencial para que possa tomar uma decisão com maior segurança. Não, e por fim, Thales, nessa questão assim da sucessão, da diferença, é porque muitas famílias... É fácil você ter herdeiro nas famílias, mas sucessor, aí não é simples. Então é importante também verificar se dentro dessa linha sucessória eu tenho herdeiros ou eu tenho sucessores. E aí, gente, uma vez diagnosticado que eu não tenho sucessor, e isso é comum, né? A pessoa quero ser médico, não quero tocar o negócio, a indústria, não quero tocar o comércio, o serviço, não tem aptidão. Ali, naquele momento, cai uma ficha pro patriarca ou para a matriarca e eles começam, então, a preparar a empresa para um M&A. Então, tá vendo que tá tudo interligado. Muitas vezes, de um projeto de proteção patrimonial e sucessório, a gente diagnostica que não, essa empresa precisa ser vendida para um terceiro ou profissionalizada totalmente a gestão. E aí tem uma série de soluções que a gente vai encaixando, seja a implementação da governança,
seja colocar os patriarcas e os filhos a nível de um conselho, que pode ser um conselho consultivo, agregando profissionais de mercado para ajudar essa família na tomada de decisões, e aí os executivos à frente, bem escolhidos, né? Então, muitas vezes, essa ficha cai, é doloroso, é um processo, gente, que é muito sensível, ele é doloroso, porque são realidades que, às vezes, a família não quer enfrentar. Reconhecer que ela não tem ali um sucessor. Isso, né? Incomoda olhar, o Robson, para a questão de exercitar um cenário de sucessão, de morte. E a morte, né, gente, como diz o escritor e jornalista mineiro Otto Lara, ele fala, né, que a morte é a única coisa na vida que é insubornável, é a única certeza que nós temos. Então, apesar de indigesto, é um assunto necessário. Tem que ser Desculpa se eu abordado. entendi aqui. Que isso. Tudo que a gente ama tanto. E faz todo sentido, na verdade, porque a única coisa que a gente precisa para morrer é estar vivo, né? Então é a única certeza realmente que a gente tem. E tem que olhar para essa situação com muito carinho, porque realmente quando a gente tem uma construção patrimonial dessas, às vezes uma empresa que... A gente vê muitos casos desses, né, aqui na região mesmo, uma empresa que sai do zero, é construído todo um trabalho do zero. Realmente não ter um sucessor, alguém dentro da família ali que vai dar continuidade aos trabalhos, a gente não pode deixar um trabalho de uma vida desse ou de gerações morrer, né? Então tem que fazer realmente esse planejamento para que ou a família efetivamente ingresse no negócio, continue tocando, prosperando, ou pelo menos receba os rendimentos ali e o negócio siga uma vertente paralela por outra gestão ou mesmo um M&A. E quando a gente fala agora da questão da gestão patrimonial, da questão da gestão sucessória, um termo que a gente ouve muito falar, né, super em alta no mercado, é a própria questão da estrutura de uma holding. E recentemente vem se falando, tem se visto muitos materiais sobre as holdings familiares. Então queria trazer aqui para a nossa mesa, conversar um pouquinho sobre como que essa estrutura da criação das holdings familiares, elas podem ajudar a gente tanto na questão da proteção patrimonial, quanto desse próprio processo de planejamento sucessório. Pode começar depois. Eu já te abro, porque assim, nossa, é tão interconectado, né, Robson? A questão das soluções. A holding é uma das ferramentas para se viabilizar a proteção patrimonial e a sucessão, mas não é a única. Por isso, né, que tá aí o Robson para falar de liquidez, né, de outros cenários possíveis. Mas assim, pegando o gancho, o que é a holding? A holding nada mais é do que uma pessoa jurídica, um CNPJ, que pode ter lá inúmeras atividades, mas ele pode, via de regra, né, tem dois tipos muito comuns de holding, que é a patrimonial, é aquela pessoa jurídica na qual o proprietário dos bens vai aportar ativos ali com a finalidade apenas de detê-los, né, de ser ativos lá dentro do seu balanço. Não vai ter atividade empresarial de compra, venda e locação. E a holding imobiliária, essa sim é aquela que tem atividade de compra, venda, locação, administração de bens próprios. Existe uma diferença tributária, né, que o Paulo pode até colocar, Paulo, se você quiser, entre os dois tipos de holding. Vou até já deixar que é importante, porque a utilização desses dois mecanismos depende desse viés tributário. Sem dúvida. Essa análise, né, da constituição da holding patrimonial e imobiliária, ela está lá naquela fase 1 que a Rosíris explicou, né, do diagnóstico, né? Então, naquela fase de diagnóstico, um dos pontos que é analisado é justamente isso, né? Para qual destinação desse patrimônio, desses imóveis, e com base nisso se define, às vezes de criação só de uma holding patrimonial, às vezes de uma holding só imobiliária, e às vezes as duas espécies de holding. Às vezes o patriarca ali, ele tem dois tipos de bens, né? Destinações e finalidades distintas. E isso gera uma diferença relevante, né? Sob a perspectiva tributária, um dos pontos, né, é na integralização desses imóveis na holding, né? Na holding patrimonial, via de regra, é possível, né, não se ter a incidência do ITBI, que é um imposto que se paga quando há integralização desses bens numa pessoa jurídica,
jurídica, na imobiliária já não. Via de regra, eu tenho incidência desse imposto. Uhum. Hoje, a incidência desse imposto virou uma celeuma por conta de uma decisão que o STF deu há algum tempo atrás, mas, muito em síntese, ainda é possível, né, se afastar a incidência do ITBI, por exemplo, quando eu estou constituindo uma holding patrimonial. Uhum. Além disso, né, a gente também tem uma diferença tributária, né, que é até importante, né? Então, a holding, além dela ser um instrumento, um modelo jurídico que alia ao planejamento sucessório, ela também muitas das vezes acaba gerando uma eficiência tributária, né? Então, a pessoa física ali que tinha, né, uma receita de aluguel, que na pessoa física tinha uma tributação que ia, por exemplo, a 27,5%, né? Quando eu trago esses imóveis para uma holding imobiliária, eu posso ter uma redução tributária. Esse aluguel ele pode passar a ser tributado, por exemplo, uma alíquota de 11,33%, pelo menos por enquanto, né? A gente tem a reforma tributária do imposto de renda que pode mudar esse panorama, mas hoje essa é uma distinção tributária muito relevante, né? Então, assim, é possível, né, ter essa distinção de tributação entre uma estrutura e outra e ter, né, agregar eficiência tributária além da viabilização do próprio planejamento sucessório. E abrindo um parêntese em relação a isso também, muitas vezes, quando não há imunidade do ITBI, a família não tem condições de estruturar isso, né? O projeto pode ser faseado. Então, para que a família tenha liquidez para esses trâmites sucessórios antes de concluir esse processo da constituição de holding, muitas vezes pode ser utilizado uma apólice sucessória, uma apólice seguro de vida sucessória. Por quê? Um seguro de vida, né, ele não passa pelo espólio, ele não passa pelo inventário. Não há incidência de imposto de renda, né, comparada ao VGBL, que é uma ferramenta muito utilizada, muito eficaz, sobretudo que há incidência de impostos. E nem toda família conseguiu constituir, né, acumular um patrimônio em VGBL, por exemplo, que suporte os trâmites sucessórios. Então o seguro ele traz essa vantagem, né, de ter um aporte significativamente menor do que o capital segurado e trazer essa proteção a D0. E poucas pessoas sabem, Thales, que existem seguros que são vitalícios, que a pessoa só vai pagar por um determinado período de tempo. Após esse período, um exemplo de 10 anos, a quitação e o capital segurado ele vai perpetuar. E esse tipo de produto ele não deflaciona, ele está atrelado ao índice do IPCA e muitas vezes ele libera o capital financeiro daquela família para investir naquilo que ele sabe trabalhar. Uhum. Se é uma indústria, ele vai comprar o quê? Produtos, insumos, estoque, tecnologias, melhorar a logística, otimizar para crescer, né? Muitas pessoas até então, por falta de conhecimento, deixavam um valor significativo em previdência, o dinheiro deflacionando, o patrimônio aumentando significativamente comparado, né, a produtos financeiros. Quando colocamos uma alíquota, né, de um rendimento de 100% CDI, ele traz uma rentabilidade próxima a 12% ao ano com a Selic como está, né? E acaba que a valorização dos bens de uma pessoa que não compra um palmo a mais de terra, por exemplo, no produtor rural, naturalmente vai ter uma valorização acima de 12%. Então acaba que um VGBL, por exemplo, ele fica obsoleto, ele não consegue acompanhar o crescimento do patrimônio, né? Nem estou falando da família que está crescendo, adquirindo novas propriedades, né? Independentes são patrimônios ou CNPJs, digamos assim. Então é muito importante nessa fase do diagnóstico, Paulo, a gente entender se há capital líquido para suportar essa transição da pessoa física para a jurídica imediatamente. Assim como também, Thales, pensarmos nessa questão dos trâmites. Se eu tenho herdeiro e eu não tenho sucessor, como que eu trago um sucessor de mercado? Uhum. Como que eu trago um CEO? Como que eu trago um CMO? Eu preciso ter capital para isso. Então existem outros tipos de ferramentas financeiras, como seguros de pessoa-chave, que a empresa recebe o capital segurado, não para adquirir cota de sócio faltante, não para pagar ITCD, sobretudo para que ela possa pagar uma luva para um profissional de mercado, suportar um profissional experiente. Isso é muito simples e pouco dispendioso do aspecto financeiro. E acaba que muitas vezes os projetos são falhos pela falta de previsibilidade orçamentária, seja para trazer um sucessor, seja para um M&A, seja para a empresa colocar os pés no chão e se reestruturar nos próximos 2, 3 anos, né, e que os familiares possam fazer com que o negócio perenize para gerações subsequentes. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? O planejamento sucessório, embora seja possível, né, a gente ter ali, né, medidas que gerem uma eficiência tributária, uma redução, via de regra, ele envolve custos, né? Então, é importante, né, a família se preparar para esses custos, mas o bom do planejamento sucessório é que você consegue planejar também esse desembolso, né? Então, numa sucessão
normal, que não foi planejada, você vai ser surpreendido ali com todos os custos de uma sucessão, que geralmente são custos altos. No planejamento sucessório, você consegue ter essa previsibilidade, se planejar do ponto de vista de caixa, de movimentos, né? Então, isso é muito importante, e é importante ter essas ferramentas, né, que permitem essa liquidez, né, para poder fazer o planejamento. Por causa das etapas dos processos, né? Isso pode se demorar poucas semanas ou muitos meses, quem sabe anos. Muitas vezes, quando a gente fala de um planejamento sucessório, as famílias, às vezes, já vêm de um problema, especialmente produtores rurais, né? Então, às vezes, o inventário do patriarca nem foi finalizado, uma outra pessoa falece na sequência, isso vai travando todo o processo, visto que as pessoas não pensam, muitas vezes, no aspecto da liquidez, do dinheiro no caixa, a gaveta que eu aperto e que sai aquele montante necessário. E há a crença de que isso é, mais uma vez, caro, né? E não é. Existem produtos que podem adequar a necessidade, ao momento de cada estrutura de negócio. Uma questão muito importante, né? Muitas pessoas às vezes chegam lá no escritório e falam, doutora, eu queria fazer uma holding para blindar meu patrimônio. Aí a resposta é óbvia, né? Não, então não é aqui que você vai ter essa solução. Isso é muito importante a gente desmistificar. E a gente bate e reforça essa questão. A holding familiar, ela não blinda patrimônio. Isso é uma forma de vender esse produto no mercado que a gente entende que, inclusive, não é ética. A holding patrimonial e familiar ou imobiliária, ela traz uma série de vantagens no aspecto de governança, proteção patrimonial, sucessão, mas não blinda. Hoje em dia, nós sabemos que existem inúmeras ferramentas de inteligência artificial, plataformas, que reviram a vida, né? Basta você jogar lá o CPF e o CNPJ, que você descobre até quem são as partes relacionadas, os amigos dos contatos. Sai um mapa de relacionamento de partes relacionadas. Então, essa questão de blindagem não existe. Se você tem uma empresa, e a gente sabe, né, que empresário está sujeito a inúmeros riscos, que esse negócio tem um valor, né, risco agregado, não adianta você pensar que se você criar um CNPJ e você for o dono desse CNPJ, por óbvio, e você é o mesmo dono desse negócio que tem esse risco, que você tendo algum problema de liquidez ou de passivos aqui, essa situação não vai atingir a sua participação societária ou os ativos que você alocou nessa hold. Então, é muito importante também a gente desmistificar esta questão de blindagem, porque hold não tem este propósito, não tem essa finalidade. Eu costumo dizer, né, que a importância de ter uma banca bem estruturada como a de vocês é justamente para trazer essas proteções. A palavra blindagem, ela não é sinônimo de proteção, né? Exato. Em condições ipsis literis, digamos assim. Então, óbvio que ela pode proteger, né, a pessoa física, ela se torna mais dificultoso o acesso ali, mas ela não blinda. Isso é muito importante, porque do aspecto financeiro eu sempre escuto isso, e é muito importante, né, a postura de vocês enquanto advogados, trazendo essa clareza ao cliente ali, porque muitas vezes ele acha que vai se tornar impenhorável, né? E não é por aí que as coisas funcionam, e isso é muito importante ser reforçado. Esse trabalho, às vezes, ele ajuda na organização, né, Rosias? A gente, muitas das vezes, se depara, né? Novamente, lá naquela fase 1 do diagnóstico, né? Muitas das vezes a gente entra para dentro do balanço da empresa e vê ali, às vezes, também situações que foram se delongando, né? Então, um patrimônio que é da pessoa física, que está lá no ativo da pessoa jurídica, ou seja, ali uma certa até confusão patrimonial, né? Então, esse trabalho nosso também, ele ajuda nisso, né? Esse trabalho que tem que ser feito na fase de diagnóstico, né? Mapear também situações que, às vezes, o empresário está traindo um risco com o patrimônio dele que nem deveria estar, né, naquele nível ali de exposição. Na verdade, ele até tá cometendo uma irregularidade, né? De manter um ativo que não é empregado na atividade da empresa, que não está ligado à finalidade da empresa e está ali alocado no balanço daquela empresa, né? Então, esse trabalho do planejamento sucessório, né, ele também ajuda nisso, né? A organizar esse patrimônio, alocar de forma correta, de acordo com a sua finalidade, com o seu emprego, para ter ali uma estruturação, né, em relação a esse patrimônio. E o empresário, muitas vezes, ele está voltado ao negócio, né? Dedicando tempo, a energia dele ali toda para as operações, para, enfim, ter eficiência em tudo que ele tem a entregar. E ele não tem oportunidade, Paulo, de olhar no detalhe o que vocês fazem. Então, às vezes, ele chega na melhor das intenções de falar do sucessório
e acaba que tem a oportunidade, por exemplo, de um profissional como o Paulo alertar dos impactos tributários, societários e uma série de questões que ele estava, assim... Que ele nem sabia que não tinha, sabia né? que existia, né? E não é Exatamente. má vontade, né? Então, a reforma tributária, ela tem convidado as pessoas a olhar para temas que têm fundamental importância na saúde do negócio, né? Na longevidade do negócio, não só para o momento sucessório. Então, por isso a importância de falar desse tripé, né? Do societário, sucessório e tributário. Não, mas aí pegando o gancho até do securitário, contar uma história recente que aconteceu conosco, rapidinho. O cliente só tinha imóveis rurais, ou seja, patrimônio totalmente ilíquido. Uhum. Fizemos os cálculos, né? E ele, jovem ainda, mas queria deixar tudo organizado para as filhas. Então, na etapa do diagnóstico, a gente apresentou todos os cenários para ele, inclusive quanto custaria para ele fazer, então, a doação, com todas as cláusulas protetivas para essas filhas. E aí a gente fez uma pergunta. Ele já tinha circulado com inúmeros profissionais, tentando entender o que era holding, sucessão, né? Nessa tentativa de compreender esse universo. Então, depois que a gente mostrou essas soluções e o custo, aí ele entendeu, olha, eu não consigo pagar esse imposto agora, mas eu quero deixar minhas filhas, porque eu tenho receio de falecer e deixá-las numa situação que aí elas não vão conseguir concluir o inventário, porque vai ser exigido esse imposto, e eu não tenho liquidez, meu patrimônio é totalmente líquido, é um patrimônio valioso, mas elas teriam que sair desesperadas, vendendo, sem condições. E aí é onde que entra a solução securitária, que foi, assim, determinante nesse caso, para dar uma saída, para ele ficar em paz e seguro, que tinha saída, que ele teria, né, eficiência tributária nessa contratação da pós, ele não deixaria a família desguarnecido. Ele não conseguiu viabilizar a sucessão em vida, mas ele deixou essa casa organizada. Como é que funciona isso, Robson, nesses casos? Esses casos são muito importantes serem avaliados de maneira particular, porque é bem isso, especialmente o produtor rural, eles têm um ativo mobilizado significativamente maior do que o patrimônio líquido, né? Então, acaba que um seguro, ele possibilita que, por exemplo, muitas vezes, quando fala em termos de percentuais mesmo, é muito comum que o produtor gire, né, especialmente o agricultor, ele tem um capital líquido de máximo 2% do valor do patrimônio dele. Né? Se a gente fala de um estado como Minas Gerais e TCD, até então ainda está 5%, né? Então ele não consegue nem pegar o capital de giro dele para trabalhar e as operações travam. E se ele tivesse o herdeiro, não tivesse sucessor, as coisas pioram, né? Que ele vai ter toda aquela estrutura parada, muitas vezes endividada, que o produtor trabalha muito com recursos de terceiros, sejam de instituições privadas ou públicas, né? Ele poucas vezes trabalha com capital próprio, até porque isso é muito caro e não há necessidade disso acontecer, né? Então, nesses casos, nós temos que entender do aspecto de regime de casamento, o que essa família tem de capital de giro, o que essa família tem de ativo líquido, porque pessoas, especialmente patriarcas um pouco mais velhos, deixavam uma certa quantia em fundos previdenciários. Só que eles muitas vezes não sabem a diferença do PGBL para o VGBL. E entra novamente, o quanto que esses ativos financeiros têm deflacionado. Se nós considerarmos a inflação real, diferente do IPCA, né, se eu jogo o IPCA médio dos 25 últimos anos, ele é 6,51% ao ano. Isso não é verdade. Se você pega, por exemplo, um carro, 12 meses atrás, ele teve um aumento de valor, né, maior do que 6% ao ano. Se você pega um imóvel, ele valoriza mais do que 6% ao ano. Se você pega o nosso custo de vida do dia a dia básico, ele cresce mais do que 6% ao ano. Então, o índice de preço consumidor amplo, que é o IPCA, ele pega commodities de sobrevivência que muitas vezes ultrapassa isso. Então, a falta de inteligência financeira, a falta de educação financeira que temos no Brasil, ela impossibilita as pessoas de preverem isso, de crescer com saúde financeira. Então, nesses casos, Rosíris, o seguro ele tem primordial importância para garantir que, se algo acontece imediatamente, a família tenha condições de sobreviver. É o rico pobre, né? Pode ter uma propriedade na ordem de milhões, quiçá de bilhões, e muitas vezes não tem como acessar aquilo. Isso é um assunto muito sério, né? Por causa de multa, de penhora. Então, os seguros, eles têm essa primordial importância. E um paralelo quando fala de ativos securitários, quando a gente fala de diagnóstico, não é só da parte jurídica e contábil. É o diagnóstico, porque a sucessão por meio de morte tem que ser avaliado questões relacionadas à saúde. Então, quando eu estruturo um ativo securitário sem avaliar a saúde daquele cliente, e às vezes, Thales, para trazer uma solução menos onerosa, eu ofereço um seguro, um exemplo temporário, né? Qual a diferença dos dois produtos assim, básicos para uma sucessão? Existem seguros que são chamados temporários, que é como um aluguel, enquanto eu pago o usufruto da proteção, e existem seguros chamados vitalícios, que eu compro aquele patrimônio financeiro.
que em todas as hipóteses eu acessarei aquele capital. Se eu trago um produto temporário e aquele segurado ele tem alterações na saúde, o seguro não renova no futuro. Olha quanta irresponsabilidade, né, que um profissional da área de finanças, de gestão de riscos financeiros, tem que avaliar, né? Então, porque o produto temporário ele tem ciclos anuais, a cada 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de renovação. E quando eu penso nesse trâmite sucessório, por mais que possam existir as holdings, todo o planejamento, eu tenho que entender que de toda maneira, se o patriarca ele ainda é ativo, isso impacta aquele grupo de negócios. Então, o produto mais utilizado é o seguro vitalício, né? Porque o seguro vitalício, a pessoa ela vai falecer um dia que seja com 100 anos, né? E ele vai trazer essa liquidez imediata para aquilo. E um parênteses também, o produtor muitas vezes, pelas operações, eles contratam seguros nas instituições financeiras para levantar crédito. Eles colocam a vendinha casada de um seguro de vida. Só que eles não sabem que esses produtos temporários têm uma idade máxima de renovação, que muitas vezes é até 65 anos. Então, se um planejamento financeiro, pensando em trâmites sucessórios, é mal planejado, e após os 65 anos? Né? De onde esse cliente vai tirar a liquidez? Será que ele vai ter tempo para reconstruir? Será que vale a pena desfazer de parte das propriedades dele para poder deixar um capital líquido parado novamente? Então ele trabalhou para acumular, para depois começar a desmanchar para passar aquilo? Não faz sentido, né? E o grande diferencial de um seguro vitalício é que ele consegue trazer essa liquidez com deságio, né? Então vamos falar em números rasos aqui, uma família que tem 100 milhões de patrimônio e TCD num estado como Minas Gerais a 5%, ele gastaria ali 5 milhões de reais, né? Para inventariar um patrimônio de 100 milhões. O que é melhor para a família? Pagar 5 milhões de reais à vista ou 10 parcelas anuais de 250 mil? Então o que eu quero dizer? Se essa família não há possibilidade de economizar, se ela não conseguir estruturar isso em outros caminhos, é muito mais fácil ela planejar essas 10 parcelas, né? E o grande diferencial disso é que mesmo após a quitação, a pessoa aportou um exemplo, 2 milhões e meio de reais para comprar 5 milhões. Então veja bem, ela teve uma economia de 50%. Fisco, Paulo, dá desconto de TCD? Não dá desconto de TCD. Então, quando eu não tenho caminhos, né, para estruturar com doação em vida e etc., o seguro vitalício ele pode ser uma forma muito inteligente, sim, de economizar com o ITCD. Dependendo da idade do segurado, eu posso ter uma economia de mais de 60% com o ITCD, né? E ter o parcelamento em longo prazo, colocar a propriedade, a indústria, a empresa para pagar aquilo de forma planejada, né? E mesmo após a quitação, pedir licença, pegar uma calculadora HP aqui. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos, né, que comprou esse seguro de 5 milhões, ele pagou, né, a cada 12 meses, esse pagamento de 250 mil também tem correção do índice do IPCA. Então, se eu falo que uma pessoa dessa pagou no IPCA médio 6% com correções, 250 mil, CHSPMT, 10, 6, e ele paga com correção, ainda bem que tem esse intervalo de tempo, PMT, 10, FV. Ele paga 3.295.000 reais com a correção. A pessoa que falece aos 85 anos de idade, ou seja, 35 anos após a contratação, terá um capital segurado de 38 milhões, um pagamento de pouco mais de 3 milhões. Então veja bem, o quanto que um seguro vitalício tem eficiência. Com a correção, eu pago 3,2 para o capital líquido que vai chegar para os herdeiros de 38 milhões. Então isso traz muita eficiência, Rosíris, quando eu falo de uma liquidez que acompanha o crescimento da família. Os seguros vitalícios eles podem ser considerados como onerosos. Nem todo mundo tem a disponibilidade para comprar o capital que de fato precisa. Mas aí podem-se estruturar apólices chamadas apólices híbridas, mistas, que é a combinação de um seguro temporário com vitalício e no decorrer dos anos, assim como a parte jurídica pode ser feita por etapas, o planejamento por meio de ativos securitários pode ser feito por etapas. O cliente pode começar alugando a maior parte, comprando um pedacinho e com o passar dos anos ele vai tirando aquele aluguel e virando compra, tira o arrendamento e vira patrimônio para a família. Então olha o quão interessante é quando avaliado, né, o diagnóstico da maneira correta. Maravilha. Essa questão que a gente fala tem tudo a ver com a planejamento que a gente tem que ter, né? Para o planejamento a gente precisa efetivamente ter uma segurança. Por isso eu já queria trazer para o nosso painel aqui, que a gente abordou um pouquinho de estruturas societárias, de própria instrumentalização da parte securitária. Então eu queria puxar um pouco para a parte legislativa, principalmente no aspecto tributário, né?
porque a gente vem falando da reforma, já conversando aqui nesse episódio, inclusive, eu queria entender com vocês como que essas mudanças que a gente tem, né, e até as propostas, inclusive, de reforma na legislação, como que elas vêm impactando e têm impactado realmente essas tomadas de decisão em relação ao planejamento sucessório, que é o objeto aqui do nosso episódio. Como que essas mudanças legislativas vêm afetando na prática essa nossa conversa? Como foi colocado no início, né, sem dúvida, a reforma tributária é uma mola propulsora para o planejamento sucessório, né? A gente tem visto aí nos últimos meses, né, uma crescente procura justamente em razão desse movimento da reforma tributária. Hoje nós temos o PLP 108 de 2024, que está tramitando, né, em fase final na Câmara dos Deputados, que é um PLP que ele visa, né, estruturar, criar as diretrizes e estrutura do Comitê Gestor do IBS e da CBS, são os novos tributos, né, que estão surgindo aí com a reforma do consumo, mas nesse PLP também ele traz a questão da reforma do ITCMD. E ele, de fato, ele gera, né, uma preocupação, porque ele traz mudanças que podem que vão gerar, sem dúvida, um aumento do custo sucessório, né, do ponto de vista tributário. Em linhas gerais, eu posso listar aqui algumas mudanças, né, que irão impactar na questão sucessória, né. Primeiro, o PLP ele visa uniformizar a legislação dos estados. Então, hoje, cada estado tem uma forma de apurar a base de cálculo, cada estado tem a sua particularidade de alíquota, a forma de tratar a tributação de determinados bens. Com o PLP, isso minimiza-se muito. Não vou falar que talvez acabe, porque os estados eles ainda vão ter competência legislativa sobre o ITCMD. Mas vai ter ali uma linha mestra que vai estar ditada por essa lei complementar que será aprovada. Então, passa-se a ter um tratamento mais uniforme, né, entre as unidades federativas. Além disso, né, uma outra alteração que impacta, né, de forma muito relevante do ponto de vista de custo, né, é a implementação da progressividade da alíquota do ITCD. Alguns estados hoje eles já adotam essa progressividade, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, que a alíquota vai de 1% a 8%, a depender, né, do montante ali que está sendo doado ou que está sendo objeto de sucessão, mas outros estados, e talvez a grande maioria, adotam a alíquota única, fixa, né? Então, São Paulo, 4%, Minas, 5%, e essa alíquota fixa não é a alíquota máxima, né, que hoje é de 8%, que é ditado por uma resolução do Senado, né? Existe uma resolução do Senado que tem essa incumbência de fixar a alíquota máxima, que hoje é 8%. Então, nós vemos aí vários estados que não adotam a alíquota máxima e adotam a alíquota fixa. Com o PLP, a ideia é alterar essa situação. Então, eu passo a ter alíquotas progressivas que irão ser majoradas, né, conforme maior for o patrimônio, né? Então, e a gente já vê movimentos, né, de alguns estados, né, como por exemplo São Paulo, que já tem projeto de lei prevendo uma alíquota progressiva conforme o tamanho ali do patrimônio doado ou inventariado. Então, provavelmente, todos os estados vão adotar aí até uma progressividade atingindo a alíquota máxima. E o que é ruim pode ficar pior, né? Paralelo ao PLP 108, a gente tem também algumas resoluções ali de projetos, né, de alteração dessa resolução do Senado que fixa a alíquota máxima. São projetos que estão lá engavetados há muito tempo, mas que existe aí um risco de, junto com o PLP, eles também serem desengavetados e nós termos também, em paralelo, uma alteração da alíquota máxima. Então, existe, por exemplo, um PLP 57 de 2019, que ele prevê uma alteração da alíquota máxima para 16%. Então, é um risco também que existe, né? Não é o objeto do PLP, o PLP não trata de alíquota máxima, até porque isso é incumbência da resolução do Senado, mas existe esse perigo, né, de se aliar a progressividade com essa alteração da alíquota máxima. Outro ponto que impacta muito também é no tocante à base de cálculo. Esse PLP principalmente para participações societárias, né? Então, muitos estados, né, adotam, né, metodologias distintas
para se apurar o valor, né, da doação ou da sucessão em relação a participações societárias, cotas, ações. E o PLP ele visa uniformizar isso. E ele uniformiza de que forma? Ele uniformiza estabelecendo que a base de cálculo será o valor de mercado. E se não for possível apurar, né, se não for uma ação com cotação em bolsa, em mercado, ele traz uma metodologia que impõe a valoração de ativos e passivos. Ou seja, em relação a alguns estados, isso representa um aumento significativo de carga tributária. Então, nós podemos citar como exemplo São Paulo. São Paulo hoje tem um entendimento muito fixo que para ações, né, que não tem cotação em bolsa, a base de cálculo é o valor patrimonial, que é o valor contábil daquelas participações. Se eu passo a ter como base de cálculo o valor de mercado, eu tenho um aumento substancial do ITCMD. Então, essa mudança da base de cálculo, ela também é muito relevante. E por fim, né, também o PLP ele traz uma previsão de tributação, né, de incidência do ITCMD na hipótese de trust. Então, até então, não se tinha, né, previsão ali de incidência sobre o trust, e o PLP ele traz essa previsão de incidência quando da morte do instituidor, né, se o patrimônio é transferido em razão da morte do instituidor, ou a incidência em vida, né, em razão de doação, né, ele traz ali como uma analogia com a doação, né, ele traz um conceito de que essa transferência em vida ela importa em doação e também incide o ITCMD se a transferência do patrimônio do instituidor para os beneficiários se der ainda em vida. Então, muito em síntese, de fato, a preocupação, né, esse movimento que nós temos visto nos últimos meses, ele se justifica, porque diversas alterações que estão sendo propostas no PLP, de fato, vão implicar num aumento, né, do custo sucessório, no custo de doação. Então, de fato, o planejamento, né, se atentar para essa questão do planejamento sucessório, tem feito total sentido. Paulo, na ótica tributária, né, quando a gente fala com tantas possibilidades de mudanças na legislação, hoje muitos empresários, até pelo fato que o real é uma moeda fraca, né, quando se trata de economia global, as pessoas estão cada vez mais preocupadas e buscando oportunidades de investimentos fora, seja na aquisição de ativo imobilizado, até mesmo de investimentos, com todos esses riscos surgindo. O que você sugere, por exemplo, para aquele empresário que já tem ativo imobilizado, já tem aplicações financeiras, onde ele deve dar atenção, que tipo de óbvio que é um diagnóstico personalizado, né? Mas que tipo de atenção que ele tem que dar em meio a tantas mudanças, mesmo para aquele que tem dupla cidadania e ainda não olha para isso. Tem muitos casos assim, né? Eu, particularmente no meu dia a dia, eu vejo muitas pessoas deixando para amanhã coisas que eles conseguem antecipar. Que dica que você dá para esse empresário? Para esse empresário, né, principalmente aquele que tem uma dupla cidadania, como você citou, ele tem a possibilidade, né, eu não diria nem possibilidade, né, eu entendo que é uma necessidade, né, de olhar, né, para outras jurisdições. Também é importante, né, dentro do planejamento sucessório, é algo que também se analisa, né, a possibilidade de alocação de patrimônio em outras jurisdições. Existe também, né, junto aí com a reforma do ITCMD, uma alteração também na questão da tributação de bens no exterior. Houve uma alteração na Constituição visando alcançar esses bens que estão alocados no exterior, mas mesmo com essa alteração legal é muito importante avaliar a questão de uma estrutura no exterior. Muitas das vezes isso viabiliza, né, um planejamento sucessório mais rápido, né, então uma sucessão mais rápida. No exterior a gente tem instrumentos que substituem a sucessão convencional, né, o joint tenancy, né, que é uma sucessão mais rápida, né, mais facilitada, é diferente de um processo de inventário como existe aqui no Brasil. Então, muitas das vezes isso é vital para um negócio, né? Então, sem dúvida, olhar para o exterior. E não só para quem tem dupla cidadania, para quem não tem também, é algo que deve ser avaliado. É óbvio que envolve custos, né? Você ter um patrimônio alocado fora é uma estrutura um pouco mais sofisticada, mas é algo que deve ser também avaliado, principalmente para quem tem um patrimônio mais relevante, né? A depender do tipo de patrimônio, a depender da possibilidade desse patrimônio ser submetido ou não a um processo de sucessório, de inventário, enfim, são coisas que têm que ser avaliadas.
Só para dar um exemplo, né, dessas estruturas alternativas além mar. Você falou das mudanças tributárias em relação ao trust. Olha como é que é interessante, né? O trust é uma figura que vem do direito anglo-saxão, não é uma coisa comum, né, para a legislação brasileira absorver. Aí vem a legislação tributária estabelecendo base de incidência em cima de um instituto que a legislação brasileira desconhece, não tá incorporado na nossa legislação, mas é algo super interessante. Eu vou dar um exemplo que vai ficar super claro. Um casal que construiu um patrimônio relevante empresarial, que por opção não quis ter filhos, ou seja, não tem herdeiros na linha descendente. Então, se eles vêm a falecer, vai para a linha ascendente, por exemplo, ou para a lateral, e que talvez não seja o desejo deles. O que o trust permite? O trust permite que todo o patrimônio que eles construíram passe a ser detido pela figura do trust, que é uma questão contratual baseado no conceito de fidúcia, ou seja, confiança, que é algo também não é bem digerido, né, pela legislação brasileira, mas algo extremamente forte nas principais jurisdições de mercado financeiro no mundo. E aí, o trustee, que é a pessoa que vai administrar esse patrimônio, quando esse casal não mais estiver aqui, dentro de uma lista de desejos pré-definida, baseado nessa estrutura, nessa relação jurídica de fidúcia, vai dar todo o comando para perenizar o legado, seja para uma instituição de caridade, seja para continuidade e perpetuidade desse negócio. Então, assim, a dica, né, assim, que fica, né, olhem para o patrimônio num contexto Brasil, tem que ser feita essa organização, pensando em governança, pensando em perenidade, pensando em sucessão ou profissionalização da gestão, mas olhem também nas possibilidades que as offshores trazem, as jurisdições trazem, as alocações de investimento fora trazem. Isso é muito importante num conceito de globalização tal qual estamos inseridos. São muitas as estruturas, o Paulo falou da Joy Tennis, tem inúmeras outras, o trust é uma excelente estrutura para determinados tipos de família e patrimônio. Então, o universo, né? O universo, ele é bem vasto. Super amplo aí. E até porque com a globalização, não são apenas as famílias que têm muito patrimônio, né? Que estão constituindo algo fora. As pessoas estão fazendo essa transição. E isso é muito importante. Tem um caso recente, né? Do escritório de vocês, que nós fizemos uma reunião juntos, que vocês estavam sugerindo soluções para uma pessoa, um brasileiro, conseguiu criar um negócio no Brasil, ele escalou no meio digital, né? E isso subiu significativamente o valuation dele, ele tem vendido cotas, investido em outras empresas, cada vez mais na zona do euro, né? E uma banca como a Cerise, que hoje tem a filial, né, na Europa, isso facilita muito a visão, né, e as soluções para esse perfil de cliente que tem essa necessidade, né? Visto que com as startups e com tudo isso acontecendo, né, a globalização ela é inevitável. Então é importante ter esse tipo de previsibilidade e análise como a que vocês fizeram aqui trouxeram muito bem. Né? Robson, esse ponto que você tocou da dupla cidadania é extremamente sensível, porque aí você tem que olhar, eu tenho tratado para evitar dupla tributação entre esses dois países em que eu tenho cidadania, porque de repente se eu não tenho, e são dois países que tributam com bases universais, por exemplo, Brasil e uma Itália, é péssimo. Então, se eu não conheço as regras certinhas do jogo, eu posso realmente ter aí um problema se eu começar a fazer aplicações de investimento fora sem ter esse olhar. Ou seja, Paulo, não tem jeito, né? Nós estamos ligadinhos aqui na nossa multidisciplinariedade. Não há compensação no que dá mais retorno para sair do Brasil, Exato. né? Tem que antecipar tudo isso. Com certeza. E isso é muito importante. Maravilha. Então, encaminhando aqui para a conclusão da parte de mérito do nosso episódio, pessoal, queria que vocês deixassem, então, na visão de vocês, de cada um de vocês, considerando inclusive as respectivas especialidades também, as principais considerações que o empresário, o patriarca, a matriarca, o empresário em geral, tem que ter quando ele vai planejar essa sucessão, principalmente de empresa familiar, né? Em questão de termos de liderança, questão de termos de continuidade de gestão dos negócios. Quais orientações que vocês têm para passar para quem está ou iniciando ou ainda tem a ideia de começar no futuro próximo a ideia desse planejamento sucessório patrimonial? Muito importante essa família avaliar se há de fato, passo número 1, né? Apenas herdeiros ou sucessores. Procurar profissionais especialistas para poder ajudar nesse diagnóstico, até para que essa análise seja feita de maneira correta no aspecto de, quando eu olho, né,
qual que é a minha capacidade de fazer isso? No dispêndio de tempo, no dispêndio financeiro, nos desejos da família. Quando você tem, né, profissionais que conseguem fazer uma análise tributária, sucessória, societária, eles vão te ajudar a estruturar, às vezes, até um conselho para analisar melhor isso. Devido à necessidade de ser uma equipe multidisciplinar, poucas vezes as pessoas conseguem encontrar soluções em um único local. Poucas empresas, né, como no caso aqui a Cerise que está participando, convidando do episódio, tem essas soluções em um único local. Então, se a pessoa consegue antecipar essa previsibilidade, ela começa a preparar. Até porque a única certeza que nós temos no Brasil é que a legislação vai mudar. Então a necessidade que atende uma família hoje não é a mesma que atende amanhã. Então esse trabalho contínuo, ele não é feito uma vez. Um diagnóstico cria uma solução. Ele tem que ser revisado continuamente. Então o fato é, encontre, né, profissionais que possam te assessorar, te acompanhar, até porque naturalmente muitas vezes a gente trabalha para crescer, né? A gente não trabalha para manter. Então quando eu tenho esse tipo de assessoria e de comunicação contínua, trazendo os meus herdeiros, para que seja o desejo deles ou não se tornar sucessores, eu consigo, obviamente, ter um planejamento estruturado. Então, a participação, a comunicação, a análise prévia, e acredito, né, que essa discussão periodicamente vai ajudar a família a errar menos, porque acertar 100% em meio a tanta instabilidade jurídica é muito complicado, no Brasil é difícil. Exatamente. E do aspecto orçamentário, olhar para isso sempre, né, por meio desses profissionais, pedindo opiniões, orientações, pode ajudar muito, né? Não, eu queria colocar assim um ponto que, para mim, a gente fica bem triste quando a gente vê no escritório a recorrência desse tipo de situação, que são os conflitos societários ou os conflitos familiares depois que o patriarca ou a matriarca falece. Então tá lá os herdeiros, né, se estapeando lá por conta de patrimônio, porque não tinha regras claras. Essas regras claras que vão ser aplicadas no momento da sucessão, seja no ambiente do patrimônio familiar, seja no ambiente organizacional empresarial, são fundamentais, gente. Deixar as regras do jogo postas antes, porque as situações podem, das mais inúmeras, né, podem acontecer. Então, por exemplo, essa é a importância de um acordo de sócios ou de acionistas muito bem feito, delimitando, em caso de sucessão por morte, ausência legal ou uma interdição inesperada, quais são as regras que vão aplicar? Esses herdeiros podem entrar no negócio ou, se eles entrarem, vão mais prejudicar do que ajudar? E quais são, o que eu vou ter em termos de valuation pré-fixado desse negócio para não prejudicar ninguém lá no futuro, mas eu também não parar o negócio? Às vezes, uma esposa que não entende nada, ou um marido que não entende nada daquele negócio, de repente herda as cotas por herança e acaba entrando no negócio e prejudicando aquela linha de alinhamento que havia entre os sócios que estão ali no dia a dia. Acaba quebrando o elemento mais elementar de uma sociedade, que é o affect societário. Exatamente. Então, trabalhar no aspecto da organização empresarial em acordos de sócios muito bem estruturados, prevendo todas as situações possíveis e imagináveis que podem dar errado. Então, assim, a missão é prever tudo que pode dar errado para que, se essas situações aconteçam, eu tenha regras claras que vão delimitar o que fazer, para não precisar essas partes irem acionar um judiciário já totalmente atolado por demandas, com discussões morosas que não saem aí por 20 anos de discussão. Muitas vezes não especializada também aquela vara, né, em relação que não tem especialização empresarial. Perfeito. Então, ali naquele acordo, você estabelece uma arbitragem através de uma câmara que tem uma expertise em empresarial. Então, são cenários que são perfeitamente possíveis de serem coibidos com uma regra do jogo clara. E lá no aspecto patrimonial, exercitar num protocolo de família que vai estabelecer uma assembleia familiar, que já vai preparar esses herdeiros para ir para a mesa, tomar decisões, as regras de quórum, de deliberações e o que fazer quando os patriarcas já não mais estiverem aqui e eles têm que entender se vão dar as mãos ou as saídas para cada um seguir sua vida e dali tocar em diante, com paz, com leveza, como deve ser, perenizando as alianças societárias e familiares. Então, a dica que eu deixo é:
tenham acordos familiares e societários muito bem feitos para você pensar e focar no seu negócio e no seu patrimônio e não em brigas que podem acontecer, em conflitos que podem acontecer e arruinar patrimônios e famílias e empresas. Isso é sensacional, até porque a gente vê o tanto que patrimônios volumosos acabam realmente com estruturas familiares, né? O tanto de briga que a gente vê quando a casa não é muito bem organizada antes. Então, poxa, já construiu um patrimônio super legal. Vamos organizar para deixar ali, você já deixa uma expectativa bem desenhada nesses instrumentos, né? Isso que é legal, você chama todo mundo para conversar, senta numa mesa, tem várias rodadas de conversa, então, no momento do falecimento, já tem uma expectativa do que vai acontecer ali. E segue com o relacionamento familiar, já que o patrimônio já está muito bem construído e resguardado ali. E isso documentado em vida, né, com a presença dos patriarcas, facilita muito, né? Pela voz que tem perante aos filhos. Com certeza. Então, muito importante o que o Rosíris disse, sem dúvida. Bom demais. Quer trazer alguma dica também, Paulão? Não, sobre a perspectiva tributária, né, eu acho que a mensagem que fica, né, até pelo contexto, é a necessidade de se olhar, né, a necessidade premente aí de se olhar para o planejamento sucessório em função de todas essas alterações legais que nós vamos ter aí nos próximos meses, né? Então, é importante avaliar isso, né? É importante olhar para essa questão, porque sem dúvida nós vamos ter aí num curto, médio prazo um aumento, né, do custo sucessório, ou do custo de doações, né, enfim, em função da alteração do ITCD. E também, né, aproveitar esse momento para ressaltar, né, a necessidade do que a gente já falou aqui ao longo do episódio, né, que é a questão de ter uma assessoria especializada, multidisciplinar e de ficar atento, né, para não comprar soluções milagrosas, né? A gente vê muito no mercado soluções milagrosas que permitem um planejamento sucessório sem custo nenhum tributário, com estruturas mirabolantes, né? E na verdade a gente vê que essas estruturas são de altíssimo risco, né? Então tem que ter aí um assessoramento, né? Tem que ter pessoas de confiança para não cair também, né, no objetivo de fazer um planejamento sucessório para deixar a casa arrumada, acabar atraindo aí uma situação de risco, né? Então não existe solução fácil para problema difícil, né? Então tem que ter aí uma equipe multidisciplinar que vai se desdobrar, que vai analisar aquele patrimônio, que vai encontrar saídas legais, né, para deixar ali um planejamento estruturado sem incorrer em riscos, né? Então essa é a mensagem que eu acho que tem que ficar aí para o nosso ouvinte, né? Maravilhoso. Para a gente encerrar aqui, então, pessoal, a gente tem de praxe trazer um painel de indicação de conteúdo extra, né? Então queria que cada um de vocês indicasse para a gente um material, pode ou não ser relacionado com o tema de hoje, mas pode também ser algo para contribuir aí, seja intelectualmente, espiritualmente, ou mesmo para um momento de lazer do nosso ouvinte. Eu vou começar aqui fazendo uma indicação, foi inclusive indicação de um episódio recente que a gente gravou aqui, mas eu penso que tem tudo a ver com o que a gente está conversando de planejamento de estrutura e de sucessão, que é a obra Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? Que ele trata realmente de como você planejar um investimento, ter um planejamento financeiro. É um clássico, realmente. Então, acho que não pode faltar para quem tem interesse no tema central desse episódio. É uma indicação essencial. O que vocês trazem para a gente aí de sugestão? Lembrando também, vocês fiquem à vontade, que pode ser desde livro até filme, vídeo, podcast, TED Talks. Eu, como sempre, vou indicar as nossas redes sociais, né? Nosso site, nosso Instagram, o nosso LinkedIn, né? Lá a gente sempre está trazendo, né, novidades, atualizando sobre o andamento, né, dessas alterações legais. Então, acho que é importante o nosso ouvinte, telespectador, acompanhar, né, as nossas redes para poder estar sempre atualizado. E, além disso, sites especializados, né? Valor Econômico, Infomoney, sempre está ali trazendo, né, a evolução, né, dessas alterações legais que nós vamos ter aí na seara tributária. Bom demais. Deixar a dica de algumas obras aqui, né, para as pessoas irem se familiarizando, né? A Holding Familiar e seus aspectos societários, tributários e sucessórios, Valdir Amorim. É um livro que, de uma maneira superficial, obviamente, aborda o tema, né? É importante sempre procurar, né, uma pessoa da sua confiança para tratar do assunto.
Planejamento sucessório, esse aqui é o que eu falei. Desculpa. Não. E planejamento sucessório, aspectos jurídicos, contábeis e tributários, do Cristiano Chaves de Farias. Espera aí que eu vou falar também aqui uma coisa além aqui. E em meios digitais, né, tem um canal Os Sócios, do Bruno Perini e da Malu Perini. Um canal super legal, leve e divertido, né, para trazer esses conteúdos relacionados a aspectos financeiros, né, dessas soluções. Vai agregar bastante também. E por que ouvir, né? É um canal também que traz muito conteúdo legal a respeito. Eu deixo aqui a dica do IBGC, que para mim é o maior instituto que tem, o principal instituto de governança corporativa que tem no Brasil. Na década já de 2000, o IBGC vinha reforçando essa pauta da governança corporativa, incluindo o planejamento sucessório como uma das ferramentas de governança para perenização de legados e de organizações. Então, o conteúdo do IBGC é o que eu deixo de dica, o código de ética, toda a parte de dicas que eles deixam para conselho. Então, o IBGC, para mim, é uma grande referência nessa questão de sucessão. Maravilha, pessoal. Então, com isso, só tenho a agradecer aqui a presença de vocês, um episódio super rico, cheio de nuances também, para desmistificar alguns conceitos básicos e também questões práticas, né, que foram abordadas aqui. Então, realmente agradecer a presença do nosso convidado especial, inclusive Robson, dos nossos sócios aqui, Rosíris e Paulo, e agradecer também ao nosso ouvinte, claro, né, que nos acompanha aqui de forma fiel semanalmente. Então, pessoal, a todos o nosso muito obrigado. Obrigado, até breve. Prazer, até a próxima. Até a próxima.